Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar de coisa boa, a gente está aqui para falar de livro e hoje é a vez dessa belezinha aqui da tag curadoria do mês de novembro. Pessoal, eu já quero dizer de antemão, como eu sempre faço nos meus reviews, dizer o meu parecer final, que é, eu não gostei tanto. Eu sei que esse livro está agradando muitas pessoas, eu sei que tem gente que já está dizendo que é o melhor de todos e principalmente para você, eu peço que fique até o final. Eu não achei o livro ruim, mas eu quero trazer considerações, né, sobre a escrita do livro, sobre os personagens, sobre a profundidade, sobre a imersão dele ou a falta da mesma. E eu quero saber de você, criar esse diálogo, se você escrever aqui no comentário após ver minhas opiniões, você concorda, você discorda, e vamos ter esse diálogo saudável, né? Sempre se respeitando as opiniões divergentes, que é a partir delas, principalmente, que a gente cresce e fomenta uma melhor crítica acerca de qualquer coisa. Então, dito isso, vou falar um pouquinho da plot desse livro, né? Um pouquinho da história dele, e depois eu vou falar o porquê que eu não gostei tanto. Então fica aí que já já você vai ficar sabendo. Pessoal, em suma, a história conta... primeiro eu vou falar um pouco da contextualização histórica, que é muito importante nessa história. A tag costuma trazer livros que têm uma relevância político-histórica, né, nas suas narrativas, e essa não foi diferente. A história se passa no regime ditatorial do Pinochet, que foi um ditador ferrenho chileno que até hoje levanta uma série de controvérsias, assim como houve aqui na nossa ditadura. Infelizmente, tem pessoas que ainda são capazes de enxergar atos de crueldade, assassinato e tortura como algo que justifica um fim que eles consideram benéficos, que costuma ser economia, né? Então, assim como houve aqui, que tem pessoas que falam, tipo, tudo bem, teve essas coisas ruins, mas a economia deu um boom, né? Lá no Chile é a mesma coisa, tem pessoas que consideram ele um grande presidente, por mais que ele tenha feito as coisas que ele fez, mas, acredito eu, ou pelo menos eu quero acreditar, que a maioria considera ele realmente um presidente horrível, que trouxe muita dor e destruição para o país dele, correto? Então, nesse período, estão vivendo alguns personagens da nossa história, como o Professor Santos e como o publicitário Bettini. Já no começo da história, a gente vê um clássico da ditadura, que é o desaparecimento de pessoas, ter a sua liberdade de expressão ali cortada, né, ou exponencialmente diminuída, e por aí vai, certo? O Bettini, ele é considerado o melhor publicitário chileno, e o governo pró-Pinochet, que naquele ano aceitou certa democracia. O que eu quero dizer com certa democracia é que a partir daquele ano poderia ser eleito outro presidente. Mas, pessoal, eu já quero pontuar a desonestidade que é um ato desse. Por mais que a população pudesse escolher outro presidente, a gente sabe como as coisas funcionam. Se eu digo que você não pode dizer não, senão eu vou te socar, você diz não, eu te soco. E aí depois eu falo, agora eu não quero mais te socar. Se quiser dizer sim, pode dizer. Vocês acham que todo mundo ia ficar confortável de falar, tudo bem, ele falou que não ia me socar mais, então tá tudo bem? É óbvio que não. Então muitas pessoas naquele período ainda se sentiam coagidas a votar nele, por mais que se dissesse que poderia ser, você poderia votar em quem você quisesse. Então não é tão imparcial, não foi tão imparcial assim essas votações. Então, esse governo pró-Pinochet, que queria mantê-lo no poder, queria contratar esse grande publicitário para fazer a campanha do sim à continuidade dele no governo. Ele se encontrou num impasse, porque por mais que ele fosse totalmente contra, o governo estava oferecendo muito dinheiro a ele. Mas esse impasse ele não durou muito e ele decide que não vai fazer a campanha do sim e ele começa a se empenhar na campanha do não. Essa é a plot da história, como esse publicitário vai conseguir derrotar a ditadura de Pinochet por meio, né, desse marketing. E agora eu vou falar um pouco das minhas considerações, né, do porquê que eu não gostei muito. Eu acho que a ideia do livro era muito boa, a plot dele é muito boa, o nome do livro me instigou demais e eu fiquei aguardando o momento em que eu fosse compreender o porquê do título. Eu faço isso com todo livro, inclusive. Quando o livro tem um nome
enfim, X, agora deu branco que eu não consegui nem pensar em exemplo. Mas eu sempre fico buscando na história, né, a relação que tem com o título. Isso já foi uma coisa que eu me frustrei um pouco. Foi de perceber que, na minha opinião, não foi uma poesia que derrotou um ditador. Então achei o nome um pouco apelativo, porque de fato é um nome muito bom, o nome vende, né? O nome fez eu comprar a ideia do livro logo de cara. Eu vi assim, eu falei, caramba, vai ser incrível, mas eu achei que por mais que, por óbvio, a forma como ele foi derrotada tem a ver com arte, digamos assim, poesia eu achei forçação de barra. Segundo ponto, histórias muito curtas, elas sempre correm um risco de não serem imersivas o suficiente. Histórias grandes sempre correm o risco de ser cansativas e exaurir muito o leitor. É realmente muito difícil encontrar esse ponto e principalmente, né, fazer uma história ser cativante o suficiente por mais que hajam poucas páginas e do mesmo modo que um livro grande tem que tomar cuidado para não ser enfadonho e sempre botar, né, uma ação ali e te fazer continuar, né, naquela história. Esse livro, para mim, pecou nisso também. Eu não me senti imerso naquela história, eu não senti o perigo que é estar numa ditadura. Em contrapartida, por exemplo, no livro Tudo de Bom Pode Acontecer, da Sef Atta, eu realmente lia e ficava agoniado. É da Tag também, por isso que eu fiz referência a ele. Eu ficava muito agoniado porque eu sentia que aquele regime era cabuloso e que ela poderia se dar muito mal e eu ficava agoniado, eu ficava ansioso e eu não tive isso aqui. O que para mim pode ser algo que poderia ser melhorado. Terceiro ponto, existiram alguns diálogos que foram um pouco confusos para mim e eu tinha que ficar lendo e relendo para conseguir compreender o que o autor estava querendo dizer, né, naquela parte. E isso quebra um pouco do ritmo da leitura, porque, né, você tá ali, aí chega no final você... Não, pera, que aí você tinha que retornar e ler de novo. Essa parte, eu confesso, né, que pode ser uma coisa completamente minha, porque você pode ter lido e pode ter entendido tudo de primeira, o que é super possível. Eu tô contando da minha experiência, né, de leitor com esse livro. E o último ponto, cara, eu esqueci agora. Eu lembro que eu tinha 4. Eu já falei 4? Eu tenho problema de memória. Eu acho que foi só isso. Eu acho que foi só isso. Mas já são motivos suficientes, acredito eu, para que... os personagens. Era isso que eu queria lembrar. Os personagens também não me cativaram muito, no sentido de que eu não me importava muito com o que acontecia com eles. Eu ia lendo, aí o cara sumiu e era bem no comecinho mesmo isso me gerou certa ansiedade, eu fiquei um pouco preocupado. Mas ao decorrer da história eu não me importei muito com Bettini, a relação dele com o cara de relações públicas lá também não me chamou muita atenção. A relação do filho com o pai que estava sumido também não fiquei muito assim. Então eu não comprei muitos personagens, sabe? Uma coisa que eu sempre falo aqui como um ponto extremamente positivo nos livros é quando eu sinto que os personagens são reais, quando eu sinto que eu posso encontrá-los andando na rua, eles podem passar por mim porque eles existem. E eu não senti isso nessa história. Pessoal, essas são minhas considerações, eu espero que vocês sejam compreensivos. Você discorda? Você concorda? Me deixe saber, vamos conversar vamos abrir esse canal de conversa saudável, né, onde possamos melhorar nosso pensamento crítico acerca da literatura que nós consumimos. Então, se você não conhece meu Instagram também, eu vou deixar aqui na descrição, é mrn_reviews. Segue lá, tem muita coisa bacana, eu coloco coisas lá que eu não trago pra cá, então vale a pena conferir. Estou muito feliz de estar na minha casinha nova, vocês podem perceber que ela está um pouquinho diferente, né? E é isso, agora os vídeos vão ser por aqui. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande beijo, a gente se vê o mais breve possível.